Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe mesmo. E olha, veja uma coisa. Quando o nosso interior é preenchido com a presença de Deus, há uma mudança. Você sabe que há muitas doenças no mundo, né? Mas uma que eu já ouvi falar, que é uma das piores que tem, é o vazio, é a depressão na alma. São aquelas pessoas que estão deprimidas, desanimadas, sem forças. Nós vemos quantas pessoas têm se suicidado, tirado a própria vida, porque dizem, eu não tinha paz, eu não tinha alegria. Então a tristeza era tão grande dentro da alma que a pessoa deu cabo da sua própria vida. Então a gente vê os medicamentos, as farmácias, né, falando que o que mais se vende são antidepressivos, hospitais psiquiátricos cheios, pessoas que se encontram fazendo tratamentos com psiquiatras, tomando calmantes. Mas de onde vem essa doença terrível que tem destruído a vida de muitas pessoas? É um vazio na alma, é uma dor dentro, que não há remédio para poder curar. Tanto que uma pessoa que ela toma, e talvez você toma antidepressivos, o que faz é que você fica bem calmo, e você é como se estivesse sonolento. Você não pensa, você não raciocina, como nós já vimos na rua, pessoas, por exemplo, andando, e parece que a pessoa está com os olhos abertos, mas dormindo. Sonolenta, com a boca aberta, não reagia. E a boca sempre branca. E quando íamos conversar com aquela pessoa, ela dizia que ela sofria com uma depressão. Então, nós sabemos que há como reverter isso. Como? Quando a presença de Deus, que é o Espírito Santo, entra, tudo muda. Porque o Espírito Santo, ele cura a alma. É uma doença da alma. A alma estando em paz, a pessoa, ela tem paz. Você vai confirmar isso com a história da Sandra. A Sandra tinha depressão. A Sandra tinha crise de pânico. A Sandra frequentava hospitais psiquiátricos. A Sandra, ela se trancava no quarto. Normalmente as pessoas que têm esse problema querem ficar sozinhas, não querem ficar perto de ninguém, não gostam de ouvir barulho, querem ficar trancados no quarto e se a luz estiver apagada, é melhor. Escuro, muito silêncio e escuro. É como se ela dissesse assim, ó, é o momento que eu melhoro um pouco. Então, vamos ver como a Sandra venceu a depressão e a ansiedade. Acompanhe. E eu sentia um vazio muito grande. E a vida para mim deixou de fazer sentido. Eu era uma pessoa muito depressiva, eu tinha ataques de pânico, tinha ataques de ansiedade, chegava a me isolar no quarto, mesmo em relação aos meus familiares, à minha filha e ao meu marido, eu não conseguia estar na presença deles porque tudo me incomodava. Eu dizia na altura tipo que doía a alma. Eu saía de casa, se não podia ir a um shopping, andar numas escadas rolantes, elevadores nem pensar, porque eu ficava em pânico completamente. Quando eu andava no carro, se eu tivesse que parar, seja em algum semáforo, seja em algum cruzamento, se eu tivesse que parar o carro na rua, a minha vontade, o meu coração começava a bater forte, começava logo a ter ataques de pânico e a minha vontade era abrir o carro e fugir. E eu, como não sabia o que é que estava a passar comigo na altura, pensei que não estava bem da minha cabeça e procurei um neurologista. Quando eu procurei um neurologista foi aí que ele detectou que eu estava com depressão. E eu perguntava muitas vezes o porquê de eu estar a passar por aquilo e o porquê de eu estar viva. Porque se eu estava viva para estar assim, porque eu não tinha vontade de nem sair do quarto. Porque a minha filha nessa altura era pequena, tinha 3 anos e simplesmente ela incomodava-me e eu pensava assim, mas ela não tem culpa,
não é? No fundo ela estava ali, estava a tentar falar comigo ou vinha à minha beira e eu pedia sempre para ela sair e depois vinha sempre aqueles remorsos, não é? De dizer assim, ela é uma criança, ela não tem culpa de nada. No fundo eu também evitava estar presente, estar na companhia dela e na do meu marido. O meu marido tentava-me fazer de tudo, perguntava o que é que eu queria, perguntava o que é que eu precisava e eu só queria que me deixassem quieta. Só queria estar isolada de todos. E eu era uma pessoa que era muito comunicativa, que gostava de estar em grandes grupos, que gostava de falar com pessoas e naquele momento, quando eu tomei a consciência realmente quem era a Sandra daquela altura, a Sandra quando estava depressiva, bati no fundo do poço porque eu não conseguia sair. Era assim, o que é que eu posso fazer para sair desta situação? Se eu já procurei o médico, se o médico já me deu medicação, se a medicação não me está a fazer efeito, o que é que eu posso fazer? Eu conheci a Igreja Universal através da minha mãe, porque ela já frequentava e ela convidava-me para vir e eu dizia sempre que não, mesmo nessa altura, quando eu fui ao médico, ao neurologista, e ela aproveitou essa altura para me reforçar o convite, e eu negava sempre, até ao dia que eu disse, não, eu tenho que ir. Se os medicamentos não me estão a ajudar, se os médicos não me estão a ajudar, eu tenho que procurar ajuda. Eu só tive um pensamento quando entrei aqui e comecei a assistir à reunião, eu disse assim, é aqui. Foi só esse pensamento que veio à minha cabeça, é aqui. Não sei explicar porquê, mas a partir desse dia para a frente foi gradual, as coisas foram acontecendo e eu comecei, o meu primeiro dia foi logo uma sexta-feira e eu comecei logo a entender a importância de vir ao domingo. Depois, pouco tempo depois, eu comecei-me a perceber que já não tinha os ataques de pânico. Porque foi tão... As coisas foram acontecendo porque não foi nada forçado. Eu já não estou com ataques de pânico, eu já não sinto aquela tristeza que sentia. Foi tudo melhorando na minha vida. Quando eu ouvi falar do Espírito Santo e foi apresentado que quem tinha o Espírito Santo deixava de ser triste, deixava de sentir o vazio, que ele é que nos ia preencher, porque o vazio que nós sentimos, que as pessoas sentem, é a falta do Espírito Santo. Então eu disse, então eu quero. Porque se eu sinto este vazio, se eu estou a passar por isto, se é a falta desse Espírito, então eu quero esse Espírito. Eu ouvi a palavra do homem de Deus e fui analisando tudo aquilo que ele falava e eu identificava-me. Pessoas que eu tinha que pedir perdão, eu pedi. Tudo aquilo que eu via que estava dentro de mim, eu era uma pessoa que dizia muitos palavrões, eu deixei de dizer palavrões, era uma pessoa que eu mentia, eu deixei de mentir, tudo aquilo que era falado no altar e que a mim me tocava e dizia assim, não, eu sou assim, eu faço isto, eu deixei de fazer. A Sandra foi-se anulando. Eu anulei as vontades da Sandra. No dia que eu recebi o Espírito Santo, eu senti uma paz inexplicável. Mas na altura eu não identifiquei logo que tinha recebido o Espírito Santo. Alguma coisa em mim mudou e depois eu comecei a ver nas minhas atitudes. Coisas que eu era assim, eu era nervosa, eu era assim, e agora nada disso. Os frutos do Espírito Santo, eu comecei a vê-los na minha vida. E aí sim, pronto, mesmo com a minha família, com a minha filha, com o meu marido, tudo mudou. E eu antes de receber o Espírito Santo era uma Sandra triste, uma Sandra vazia, sem motivos para viver. E depois de receber o Espírito Santo, eu hoje sou uma Sandra que tenho alegria, quero viver, quero passar essa alegria para as outras pessoas. Eu dedico-me hoje à minha família, coisa que quando eu estava com a depressão não tinha tempo, nem queria a presença deles, e hoje sim eu quero a presença deles. Eu tento ser uma mãe para a minha filha que, pronto, uma mãe, nunca digo uma mãe exemplar, porque não há uma mãe exemplar, mas que ela veja em mim uma referência. Tento passar a fé para ela. Em relação ao meu marido, em relação ao meu casamento, também tenho um casamento abençoado. Hoje em dia, sim, eu tiro tempo para a minha família, eu dedico-me a eles e eu sou uma Sandra completamente diferente. E hoje eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, que foi através da Igreja Universal que eu o conheci, porque sem Ele hoje eu não existia. Sem Ele hoje eu tenho a certeza que não estaria aqui,
Por isso eu agradeço a Ele todos os dias da minha vida e a maior prova do meu agradecimento é obedecer à palavra dEle, obedecer à vontade dEle e servi-lo. Você viu aí como ela venceu essa tristeza, essa angústia? Como ela venceu esse problema que tem alastrado-se no mundo, que é a depressão? Que talvez você sofre, talvez você não consegue nem dormir. Você toma remédio para dormir, você dorme um pouquinho, sei lá, meia hora, uma hora, e você acorda. Como eu conheci um senhor, conversando com ele, nós fomos falar com ele de manhã, um sábado de manhã, tocamos na porta da casa dele, ele abriu, e ele disse, olha, eu sofro com uma depressão, eu não durmo, era um professor, eu não durmo, eu consigo dormir 5 horas da manhã, mas quando é 6, 7 horas eu tenho que acordar porque eu tenho que dar aulas, e a minha vida já é assim há muitos anos. Há muitos anos. E graças a Deus, né, hoje ele está bem, hoje ele venceu a ansiedade, venceu a depressão, hoje ele está bem dando aulas. Mas quem foi que fez a mudança, a transformação na vida dele? A presença de Deus. É Deus. Quando Deus entra, entra a vida, entra a paz. Foi o que aconteceu com a Sandra. E nós estamos vivendo na Igreja Universal, né, o jejum de Daniel, o jejum do Espírito Santo. Para que você possa receber a maior riqueza que uma pessoa pode ter, que é o Espírito Santo. Eu pergunto, que adianta, né? Entre aspas, no meu modo de pensar, que adianta uma pessoa dizer assim, eu posso viajar o mundo inteiro, mas ela tem uma depressão, uma ansiedade, que ela não pode nem sair de casa, como é que ela vai entrar dentro de um avião? Como é que ela vai entrar dentro de um carro se ela tem crise de pânico, se ela tem fobia? Tem gente que não consegue sair de casa, como talvez é o seu caso. Então, para você diz assim, olha, para mim a maior riqueza era ter paz. É isso que o Espírito Santo faz. Esse jejum é para todos que querem entregar a vida a Deus no altar e serem cheias da presença do Espírito Santo, como aconteceu com a Sandra. Como aconteceu também com essas pessoas que você vai acompanhar agora. Acompanhe. Olá, eu sou a Valéria e eu já recebi o Espírito Santo. Antes de receber o Espírito Santo, eu tive que entregar muitas coisas que estavam dentro de mim. Tive que fazer uma faxina e uma limpeza. Começando pelas mágoas, eu guardava muitas mágoas, desde os meus professores até o meu próprio pai, a minha própria mãe, e eu tive que abandonar tudo isso. Outra coisa também que eu tive que abandonar foi as más amizades. Comecei-me a envolver com pessoas que não agradavam a Deus e eu comecei a ser influenciada por elas e a deixar-me influenciar, coisa que não devemos. Entreguei também as minhas ansiedades, os meus ataques de pânico e quando entreguei recebi então assim o Espírito Santo, que é o meu maior tesouro. Olá, eu sou o Mauro Afonso e eu recebi o Espírito Santo, e para receber o Espírito Santo tive que abrir mão de tudo que o mundo me oferecia, tanto mais é que eu deixei os vícios que eu tinha, deixei de ir para a noite, e quando eu recebi o Espírito Santo recebi uma paz que eu achava que era impossível de receber, porque quando eu andava para o mundo e era um jovem que por vezes me sentia tão só e achava que a fonte da minha saída ou o que me preenchia era o álcool e as noites. E hoje em dia tenho o Espírito Santo, tenho a presença de Deus e sinto totalmente renovado e cheio de paz e muita alegria. Para você ter uma vida nova, aí está o segredo, o Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso. Você pode receber bênçãos, curas, dinheiro, você pode construir seu lar, ter dinheiro, ter tudo na vida. Porém, vida mesmo, a plenitude da vida, só com o Espírito Santo. Deus abençoe a você. Hoje, vai em uma igreja universal do Reino de Deus, com esse propósito. Quem sabe você recebe o Espírito de Deus hoje mesmo. Se você entregar hoje mesmo você recebe. Você não precisa nem esperar o jejum de Daniel. Não precisa nem esperar o dia 2 de agosto. Você pode se tornar um primogênito ou uma primogênita de Deus.
porque o Monte Sião, onde Deus fará o seu repouso para sempre, é um lugar onde vão habitar todos os que se entregaram 100%, que tinham o Espírito Santo. E eu queria fazer um convite a todos vocês. Hoje, em toda a Igreja Universal do Reino de Deus, estaremos falando sobre algo muito importante. Semana passada falamos sobre algo muito importante, foi a trombeta da salvação, o aviso da salvação, né? Vamos falar hoje sobre o segundo aviso, a segunda trombeta, sobre cuidar da alma, cuidar do nosso interior. E todos podem participar, e na oportunidade vamos buscar o Espírito Santo. Você vai ter a oportunidade, nesse jejum de Daniel, de receber o Espírito Santo, como nós vimos o seu Bispo Macedo falando há momentos atrás, tá bom? Você vai ter a oportunidade de receber o Espírito Santo. No Luxemburgo, nós teremos a nossa reunião, a primeira às 10 da manhã, a segunda às 15 horas, aqui no caso na sede às 18 e também às 19 horas e 30 minutos, isso em toda a Igreja Universal do Reino de Deus, tá bom? A nossa morada no Luxemburgo, número 4 da Praça de Estrasburgo, aonde nós estaremos, então, com todos vocês. Agora é o momento de fazermos a oração. O pastor Emerson já está preparado lá, aguardando. E o pastor Emerson, então, hoje é ele que vai ler os nomes e ele que vai orar por todos vocês. Pastor Emerson, é com o senhor agora. Exatamente, bispo. Estamos aqui à disposição de todos que estão acompanhando o programa de hoje. E você que está nos acompanhar, mande uma mensagem, ligue, fale conosco. Estamos aqui para lhe ajudar. Não importa qual seja a sua dor, o seu problema, o seu sofrimento. Inclusive, bispo, eu queria aqui testificar a participação de duas pessoas que pedem oração. O senhor José pede oração pela sua saúde mental e porque sofre de esquizofrenia e ansiedade e toma muitos medicamentos. A senhora Isilda Fragoso, ela vê vultos e sente-se muito mal, pesada, calores no corpo, e parece que alguém está agarrada a ela. Tanto o senhor José como a senhora Isilda já foram orientados e atendidos e receberam a direção do que fazer para enfrentarem e vencerem esses problemas. E você que está nos acompanhar, você pode também ligar, mandar a sua mensagem pelo +352 661 483 ou nos procurar em uma de nossas moradas. Eu estarei ali na nossa igreja em Ettelbruck, ali no norte, número 7, Rue Prince-Henri, a alguns metros da estação dos comboios ali em Ettelbruck, o dia inteiro atendendo, orando pelas pessoas. Eu quero convidar você agora a juntos unirmos a fé, pois é momento de falarmos com Deus. Senhor, Deus e Pai, não são poucas as pessoas que estão a sofrer, seja na alma, seja no corpo, como também na família, no trabalho, pessoas que não sabem o que fazer, mas que por meio dessa programação e desta oração haja uma mudança, haja uma transformação, haja força para que essa pessoa reaja e saia dessa situação. Meu Pai, nós oramos pedindo que o Senhor tire essa dor, tire esse pensamento mau, essa opressão, essa depressão e que a partir de agora esta pessoa venha ter uma vida nova, venha ter forças para reagir. Nós abençoamos a todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Ele é o Senhor que restaura a comunhão. É o que tem misericórdia, dá perdão e aplane os seus caminhos incertos. Graças a Deus. Pastor Emerson fez a oração por todos nós e com certeza Deus os abençoa. Agora, procure uma igreja universal mais próxima da sua casa, não sei de que país você nos assiste, mas você pode encontrar
Deus na sua vida. E você vai ver que tudo vai mudar, tá bem? Nós estamos chegando ao final da nossa participação e programação Luxemburgo em Direto, mas amanhã estaremos de volta com todos vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe.